Até aqui nós demos uma olhada nos conceitos básicos por trás de uma onda. Nós tentamos entender o que são a frequência, amplitude e comprimento de uma onda, que são suas principais propriedades. Mas você talvez tenha uma ideia vaga de ondas. Talvez você não tenha entendido direito, ou não consiga visualizar o que é e o que não é uma onda. E uma das razões disso é que onda é um conceito muito abrangente, e diz respeito a muitas coisas. Desde como uma torcida se move durante uma ola, até as suas propriedades ondulatórias de partículas no mundo quântico. Em conceitos como esses, muitas vezes é útil olhar para exemplos mais claros e imediatos ao nosso cotidiano, e tentar ligar os conceitos à nossa experiência diária. E nesse caso, nós temos um exemplo especialmente bom: o som. Ondas são sinais que se propagam com alguma velocidade. Em particular, um desses sinais são as vibrações no ar. E o ouvido dos animais evoluiu para detectar essas vibrações do ar, e nós traduzimos elas em algo que nós entendemos: sons. Antes de entendermos exatamente como o som de cada palavra que está saindo pela minha boca se propaga pelo ar, nós precisamos entender um pouco sobre um dos tipos de ondas mais simples. No caso geral, as ondas mais simples são as ondas senoidais. Elas têm uma frequência e um comprimento de onda bem definidos. Isso é, se olharmos para o gráfico de uma onda senoidal, é muito fácil medir o espaçamento entre os picos e calcular a frequência. O som de uma onda dessas é o que nós chamamos de tom puro. Por exemplo, você escutaria uma onda de som de 440 Hz, como isso aqui. Uma onda com essa frequência significa que o ar ao redor dos seus ouvidos vibra 440 vezes por segundo. Tons de alta frequência são interpretados pelo cérebro como sons agudos. Isso significa que os nossos tímpanos, a parte dos nossos ouvidos responsável por detectar vibrações no ar, está vibrando rapidamente. Conforme a frequência da onda diminui, o som vai parecendo ficar mais grave. Certo, mas aqui você talvez esteja incomodado com essas ondas de sons com tons puros, primeiro porque elas são um tanto desconfortáveis de escutar. Elas não são tipo a minha voz. Mas também porque esses tons puros não se parecem nem um pouco com os sons que saem da minha boca. Ou mais importante, com os sons que ouvimos em músicas. Então o que esses tons puros, que são ondas, têm a ver com o resto dos sons que nós escutamos no nosso dia a dia? Para ser sincero, tudo. Na verdade, os sons mais complexos são simplesmente combinações de ondas puras viajando juntas. Uma combinação de várias ondas de diferentes frequências é chamado de pacote de onda. E de certa forma, o trabalho de um músico é montar uma série de pacotes de ondas que sejam agradáveis aos ouvidos. Já a função dos seus ouvidos junto do cérebro é traduzir esses pacotes de onda em algo compreensível. Mas para entender como vários sons distintos podem se combinar numa peça musical maravilhosa, nós precisamos entender uma propriedade das ondas chamada interferência. No episódio de movimento básico e leis de Newton, nós estudamos o que acontece quando dois objetos colidem. Por exemplo, duas bolas num jogo de bilhar. Elas trocam quantidade de movimento, exercendo força uma na outra de acordo com as 3 leis de Newton. Interferência é a versão ondulatória de colidir. É o que acontece quando duas ondas interagem uma com a outra. E isso tem as suas próprias regras de acordo com a mecânica ondulatória. Essas regras são bastante matemáticas, mas a ideia é simples. Vamos começar com um exemplo simples. Duas ondas idênticas se encontram. Elas têm a mesma frequência e a mesma amplitude. Ou seja, no caso de sons, são dois sons emitidos com a mesma frequência e volume. Dependendo de onde esses sons foram emitidos, eles podem se encontrar em diversas fases diferentes. Isso é, os picos das duas ondas podem estar perfeitamente alinhados, ou vales de uma podem estar alinhados com o pico das outras, ou ainda qualquer outro alinhamento entre esses dois. Essa diferença de alinhamento dos picos das duas ondas é chamado de diferença de fase das ondas. Quando essas duas ondas têm a mesma fase, os seus picos estão perfeitamente alinhados e as amplitudes das ondas se somam. E a intensidade delas aumenta significativamente. Ou seja, nós vamos ter a impressão de que o som é mais alto. E isso é a chamada interferência construtiva. Se as duas ondas estiverem perfeitamente fora de fase, isso é, os picos estiverem alinhados com os vales, as ondas se aniquilam completamente. E isso anula o som. Essa é a interferência destrutiva. Muitos dos fones que cancelam ruídos funcionam usando esse princípio de forma bastante esperta. E para cada diferença de fase possível, existe um diferente padrão de interferência, que nada mais é do que o resultado da sobreposição dessas ondas. Algumas vezes a interferência vai aumentar a amplitude e em outras ela vai diminuir a amplitude. Mas a mágica acontece quando nós combinamos várias ondas com diferentes frequências e amplitudes e com diferentes fases relativas. Com isso é possível construir literalmente qualquer som. Um jeito particular de fazer isso seria, por exemplo, causar interferência destrutiva em quase toda a onda, mas deixar apenas um dos picos. Se nós tocarmos esse padrão, nós vamos ouvir um bip.
Esse bip não tem nenhuma frequência bem definida. Ele nem parece uma onda de acordo com a nossa definição inicial. Ele é, na realidade, uma combinação de várias ondas perfeitas de diferentes frequências e amplitudes que se encontram em diferentes fases. E o resultado é um pacote de ondas que o nosso cérebro lê como um bip. Um jeito interessante de pensar nisso é imaginar que cada som tem um código de barras. Cada uma dessas barras representa as ondas puras que compõem o som que nós ouvimos. Cada onda pura tem a sua própria frequência e comprimento de onda, e é somada ao som em uma fase diferente. Um som complexo, formado por diversas ondas diferentes, é o que eu chamei de pacotes de ondas agora há pouco. Tanto o nosso cérebro quanto os nossos ouvidos evoluíram para lerem esses pacotes de ondas. A todo instante nós estamos decifrando esse código de barra das vibrações do ar e interpretando eles como sons particulares. Seja o som rápido e intenso dos meus dedos batendo no teclado, ou o grave som dos caminhões e carros passando na estrada próxima, ou os maravilhosos sons de uma sinfonia. E isso é apenas um dos aspectos em que sons e interferências afetam a nossa vida. Medições à base de interferências são o princípio dos mais diversos experimentos na ciência, como o que detectou as ondas gravitacionais. Ondas de rádio atravessam o mundo levando informações de um lado para o outro. Nós usamos as vibrações de máquinas e carros para identificar problemas e fazer manutenção. Em geral, ondas são um meio de levar informações, e entender como as ondas são geradas costuma nos dar muita informação sobre o processo que gerou elas. E isso conclui o vídeo de som. No próximo vídeo nós vamos aprender mais sobre o famoso efeito Doppler. E eu espero vocês lá!